A comida é só para a família. Foram exatamente essas palavras que meu genro Ricardo me disse enquanto empurrava um prato vazio na minha direção. Apenas um prato vazio. Enquanto ele, minha filha Camila e toda a família dela devoravam lagostas grelhadas na manteiga de gaélica, aquelas enormes, as que custam mais de R$ 200 o quilo. O cheiro da manteiga derretida misturada com alho e ervas frescas invadia minhas narinas, enquanto eu olhava para aquele prato branco e vazio na minha frente. Ele nem teve a decência de ser discreto. Fez questão de dizer isso em voz alta, na frente de todos, com aquele sorrisinho de canto de boca que ele sempre usa quando quer me humilhar, sem parecer o vilão da história. E sabe qual foi a pior parte? Ver minha filha Camila acenar com a cabeça, como se ele tivesse acabado de dizer algo perfeitamente razoável, algo justo. Você precisa entender seu lugar aqui, pai, ela completou, sem nem sequer olhar nos meus olhos. Ficou ali, cortando sua lagosta com aqueles talheres de prata reluzente, concentrada demais na comida para encarar o próprio pai. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu fiquei sentado ali, em silêncio. Não porque faltavam palavras. As palavras estavam todas lá, afiadas como facas na ponta da minha língua. Mas algo dentro de mim decidiu segurá-las, observar, esperar. Então eu apenas sorri levemente e disse com toda a calma do mundo: anotado. Ricardo piscou, confuso por um segundo. Acho que ele esperava lágrimas, esperava que eu implorasse. Talvez até que eu fizesse uma cena, mas eu não dei nada disso a ele. Apenas aquela palavra, anotado. Deixa eu explicar como diabos eu cheguei até aqui, sentado numa das churrascarias mais caras de São Paulo, observando minha própria família devorar lagostas de R$ 200 o quilo, enquanto eu tinha um prato vazio na minha frente. Porque essa história não começou hoje. Ela começou há anos, quando eu decidi que ser pai significava sacrificar tudo. E rapaz, como eu sacrifiquei. Camila é minha única filha. Eu a criei sozinho depois que a mãe dela nos abandonou, quando Camila tinha apenas 6 anos de idade. Maria simplesmente fez as malas numa terça-feira de manhã. Deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha dizendo que não aguentava mais a vida de classe média, que merecia mais, que ia tentar a sorte em Miami, com um gringo que conheceu pela internet. Nunca mais voltou. Nunca mais ligou. Camila chorou por meses. Eu também chorei, mas sempre escondido, sempre depois que ela dormia, porque eu precisava ser forte. Eu precisava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhei feito um condenado por anos. Eu era motorista de aplicativo, fazia bico como segurança em eventos. Aos finais de semana vendia churrasquinho na porta do estádio. 3, às vezes 4 fontes de renda simultâneas. Tudo para que minha filha pudesse ter o que eu nunca tive. Educação, oportunidades, um futuro melhor. Paguei escola particular desde o ensino fundamental até o cursinho pré-vestibular. Cada mensalidade era um sufoco, mas eu sempre dei um jeito. Quando ela passou em administração na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, eu chorei de orgulho. Chorei mesmo, na frente dela, sem esconder. Era a realização de tudo pelo que eu tinha batalhado. Paguei cada semestre daquela faculdade caríssima, cada livro importado que ela precisava, cada happy hour com os colegas de classe onde ela se sentia incluída. Paguei até aquela viagem de formatura para Cancún que custou o equivalente a 3 meses do meu trabalho. Apoiei quando ela decidiu fazer pós-graduação. Apoiei quando ela conheceu o Ricardo e me disse que ele era o homem da vida dela. Apoiei mesmo quando ele começou a me olhar como se eu fosse um obstáculo na vida perfeita de classe média alta que eles estavam construindo. Nunca pedi nada em troca. Bom, isso não é totalmente verdade. Eu pedi respeito. Pedi para ser tratado como pai dela, não como um empregado aposentado que já cumpriu sua função. Mas aparentemente isso era pedir demais. O convite veio na semana passada. Camila me ligou. O que já era incomum porque ultimamente ela só manda mensagens curtas e frias pelo WhatsApp. Aquelas mensagens de "tá tudo bem aí" ou "a gente conversa depois".
A voz dela soava estranhamente gentil quando disse que ela e o Ricardo queriam me convidar para um jantar, para nos reconectarmos. Ela disse: "A gente sente que está distante, pai. Queremos consertar isso." Como eu fui ingênuo em acreditar. Me arrumei com a melhor roupa que eu tinha. Uma calça social preta e uma camisa azul clara que comprei em promoção no shopping. Nada chamativo. Nunca fui de chamar atenção. Passei gel no cabelo, já meio grisalho. Coloquei um perfume discreto. Queria estar apresentável para minha filha. Mostrar que mesmo com 61 anos, eu ainda era o pai dela, o homem que deu tudo por ela. Quando cheguei na churrascaria, eles já estavam todos sentados. Camila, Ricardo e, para minha surpresa, os pais dele também. 4 pessoas me esperando numa mesa que claramente estava posta para 5. Me cumprimentaram com aqueles beijinhos no ar, do tipo que não encosta na pele. Ricardo cheirava a um perfume importado caríssimo, daqueles que custam mais de R$1.000. Camila estava usando um vestido bege impecável e joias que brilhavam tanto que quase me cegaram. "Você está atrasado, Nelson," ela disse, olhando para o relógio dourado no pulso. Me chamou de Nelson, não de pai. Só Nelson, como se fôssemos conhecidos da mesma idade, como se não existisse hierarquia familiar entre nós. Trânsito estava pesado na marginal. Respondi sentando na única cadeira vazia. A do canto quase como se tivessem querido me esconder. A churrascaria era impressionante. Pé direito alto, lustres de cristal, toalhas de mesa brancas impecáveis. O tipo de lugar onde cada prato custa o que algumas pessoas ganham numa semana. Reconheci alguns rostos, empresários, políticos locais, gente com dinheiro de verdade. Fiquei me perguntando como o Ricardo conseguia pagar por isso. Até onde eu sabia, o emprego dele numa consultoria financeira pagava bem, mas não tão bem assim. O garçom se aproximou com os cardápios. Cardápios presos em pastas de couro legítimo, sem preços listados. Isso é sempre o sinal de que tudo é absurdamente caro. Ricardo nem abriu o dele. Ele simplesmente estalou os dedos. Sim, ele literalmente estalou os dedos e disse: 5 rodízios premium com a seleção de frutos do mar e uma garrafa do seu melhor vinho tinto. Rodízio premium. 4 rodízios. Camila o corrigiu suavemente, lançando um olhar de canto de olho na minha direção. Ricardo olhou para ela confuso. Depois seguiu o olhar dela até mim. E então ele sorriu. Aquele sorriso. O mesmo que ele usa quando está prestes a enfiar a faca. "Ah, é verdade." Ele disse como se tivesse acabado de lembrar que eu existia. 4 rodízios premium. E então ele virou para o garçom e acrescentou, levantando a voz só o suficiente para que todos pudessem ouvir: "A comida é só para a família." Só água para ele, apontando para mim como se eu fosse um cachorro pedinte embaixo da mesa. O garçom piscou desconfortável. Ele olhou para mim esperando que eu dissesse alguma coisa, que pedisse por conta própria. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, Ricardo interveio. "É que meu sogro já jantou antes de vir, não foi, Nelson?" O tom era suave, mas firme. Não era uma pergunta. Era uma ordem disfarçada. Senti algo se partir dentro de mim. Não foi dramático. Não teve música triste de fundo, nem câmera lenta. Foi só uma rachadura silenciosa em algum lugar no meu peito, onde a esperança costumava ficar. "Claro," eu disse finalmente. "Só a água está ótimo." Camila sorriu, satisfeita, e se recostou na cadeira. O garçom acenou e saiu rapidamente, provavelmente aliviado por escapar daquela tensão. Os pais do Ricardo nem pareceram notar a troca. Estavam ocupados demais admirando o lugar, comentando sobre como tudo era exclusivo, tão sofisticado. E assim o jantar começou. Bom, o jantar deles. Eu só tinha minha água. Transparente, gelada, silenciosa. Assim como eu deveria ser, aparentemente. As carnes começaram a chegar 10 minutos depois. Picanha nobre, costela de chão, cordeiro, cupim. Os garçons iam e vinham com aqueles espetos enormes, cortando fatias generosas diretamente nos pratos deles. O cheiro era insuportável. Não porque fosse ruim, mas porque era bom demais. Meu estômago roncou.
Mas eu apertei a mão contra a barriga, tentando fazer o barulho parar. Depois vieram os acompanhamentos: farofa com bacon e passas, arroz de açafrão cremoso, purê de batata trufado, vinagrete fresco. Cada prato mais elaborado que o outro, cada um mais caro que o anterior. E então, como o grande final, chegaram as lagostas. 4 pratos enormes, cada um com uma lagosta inteira grelhada, a carne branca exposta, a manteiga de gaélica ainda borbulhando ao redor. O aroma de alho, manteiga, vinho branco e ervas frescas tomou conta da mesa. Camila foi a primeira a quebrar a casca da sua lagosta. O som ecoou naquele silêncio constrangedor que tinha se instalado. Ela pegou um pedaço generoso de carne branca, mergulhou na manteiga dourada e levou à boca com uma lentidão deliberada. Fechou os olhos como se estivesse provando algo divino. Teatral. Tudo nela sempre foi tão teatral. Perfeito, ela murmurou, limpando delicadamente os cantos da boca com o guardanapo de linho. Absolutamente perfeito. Esse lugar nunca decepciona. A mãe dela concordou entusiasticamente. É a melhor churrascaria de São Paulo, sem dúvida. Tão exclusiva, tão refinada. Precisamos vir aqui mais vezes. Ricardo também começou a comer, embora eu tenha notado que ele evitava me olhar. Mantinha os olhos fixos no prato, concentrado em desmontar a lagosta como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Covarde. Meu genro, o homem que minha filha escolheu para construir uma vida, tinha se tornado um covarde. Eu permaneci sentado, mãos no colo, observando. Meu copo de água ainda estava ali, intocado. Eu nem sentia vontade de beber. Não era sobre sede, era sobre dignidade. E naquele momento, eu sentia que tinham arrancado cada grama dela de mim. O pai do Ricardo, um homem corpulento com bigode grisalho e um ar de superioridade natural, finalmente falou: Ricardo, seu sogro está muito quieto. Ele sempre foi assim? Falou sobre mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um assunto de conversa e não uma pessoa real sentada a menos de 1 metro de distância. Ricardo engoliu o pedaço de lagosta antes de responder. O Nelson sempre foi simples, humilde. Sabe como é, ele vem de outra geração. Humilde, Camila repetiu, e havia algo venenoso na forma como ela pronunciou essa palavra. Sim, definitivamente humilde. Eu quis dizer alguma coisa. Quis gritar que humilde não significava invisível, que simples não era sinônimo de idiota. Mas eu me segurei, porque algo dentro de mim dizia para esperar, para observar, para deixá-los continuar cavando a própria cova. A mãe do Ricardo serviu mais vinho para si mesma. A garrafa já estava na metade. Devem ser tempos tão difíceis para pessoas da sua idade, Nelson. Sem renda estável, sem poupança suficiente. É uma pena que a geração mais velha não soube planejar melhor o futuro. Ali estava. O primeiro golpe direto, disfarçado de preocupação. Mas era um golpe mesmo. Insinuando que eu era pobre, que eu era um fardo, que eu não tinha feito nada de útil com minha vida. O Nelson se vira, Camila disse. Mas o tom dela era defensivo, fraco, como se ela mesma não acreditasse no que estava dizendo. Claro, claro, Ricardo respondeu rapidamente, mas o sorriso dele dizia o contrário. Todos fazemos o que podemos com o que temos. Embora, bem, alguns tenham mais que outros, não é mesmo? Silêncio. Um silêncio tão denso que dava para cortar com faca. Ninguém me defendeu. Ninguém disse: Ei, isso foi fora de linha. Ninguém. Ricardo continuou comendo, agora com mais entusiasmo. Entre garfadas ele começou a falar sobre a vida dele, as conquistas, tudo o que ele tinha conseguido, como se precisasse constantemente destacar a diferença entre ele e eu. A gente acabou de fechar negócio num apartamento novo, ele anunciou, olhando para os pais com orgulho. 3 suítes vista para o parque, 12º andar. Custou 1.200.000, mas eu e a Camila decidimos que valia o investimento. O pai dele levantou a taça. Vamos brindar a isso. Ao sucesso, ao futuro brilhante. Todo mundo levantou as taças, menos eu, é claro. Eu não tinha taça. Só tinha meu copo de água, que agora parecia me zombar com sua transparência.
E o melhor de tudo, Camila continuou, é que finalmente vamos ter o espaço que sempre quisemos. Sem interrupções, sem visitas inesperadas, sem ter que nos preocupar em acomodar gente que aparece de surpresa. Ela olhou diretamente para mim quando disse isso. Diretamente nos meus olhos. Ela queria que eu soubesse que estava falando de mim, que estava me dizendo sem dizer explicitamente que eu não era mais bem-vindo na vida deles. Ricardo tossiu, desconfortável. Camila, acho que não é necessário. Necessário o quê? Ela o interrompeu com aquela doçura falsa que ela tinha aperfeiçoado. Só estou compartilhando as boas notícias. Tem problema nisso? Nenhum. Ele respondeu, olhando para baixo novamente. E foi nesse momento que eu entendi. Meu genro não era só um covarde. Ele era um cúmplice. Ele tinha escolhido o lado dele há muito tempo. E esse lado não me incluía. O garçom voltou para limpar alguns pratos vazios. Ele olhou para mim como quem se pergunta por que eu ainda estava sentado ali sem nada. Senti pena dele. Ele provavelmente já tinha visto 1000 cenas constrangedoras nesse restaurante. Mas essa devia estar no top 5. Gostariam de sobremesa? Ele perguntou com voz profissional. Com certeza. Ricardo respondeu imediatamente. Traga sua melhor opção. Para 4 pessoas. De novo. 4, não 5. 4. O garçom acenou e se afastou. Eu ainda estava ali, como um fantasma. Como alguém que tinha sido apagado da equação, mas que, por alguma razão cruel, ainda ocupava espaço na cadeira. A mãe do Ricardo se inclinou para a frente, me olhando com uma mistura de curiosidade e condescendência. Nelson, querido, o que você faz atualmente? Ou já está aposentado? Era uma armadilha. Eu sabia disso imediatamente. Se eu dissesse que estava aposentado, isso confirmaria a narrativa deles de que eu era um velho sem propósito. Se eu dissesse que trabalhava, eles provavelmente zombariam do tipo de trabalho que eu fazia. Mas antes que eu pudesse responder, Camila falou por mim. O pai já fez de tudo um pouco. Limpeza, segurança, esse tipo de coisa. Trabalho honesto. Nada do que se envergonhar. Claro, a forma como ela disse trabalho honesto soava exatamente como o oposto. Soava como desprezo, como superioridade. Como obrigado a Deus, eu não precisei me rebaixar a isso. Admirável, o pai do Ricardo disse. Mas o tom era condescendente. Trabalho duro sempre deve ser respeitado. Embora, claro, nós tenhamos garantido que a Camila tivesse todas as oportunidades para não precisar passar por isso. Eu acenei lentamente. Não disse nada. Só acenei, porque cada palavra que saía das bocas deles era só mais um motivo para esperar, para deixá-los continuar falando, para deixá-los se sentirem seguros no pedestal deles. Ricardo finalmente me olhou. Por um segundo, vi algo nos olhos dele. Culpa? Vergonha? Não tenho certeza, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Pai, ele disse suavemente, você está bem? Está muito quieto. Estou perfeitamente bem, respondi calmamente. Só estou observando. Camila soltou uma risada curta, quase cruel. Observando. Que interessante. Ela virou para a mãe. Viu, eu falei que ele era quieto. As sobremesas chegaram. 4 pratos de petit gâteau com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. Porque, claro, até a sobremesa tinha que ser ostentação. Enquanto eles devoravam suas sobremesas, eu continuava ali, imóvel, com o meu copo de água que eu ainda não tinha tocado. A condensação tinha formado uma pequena poça ao redor da base. Eu observava as gotas escorrerem pelo vidro, lentas, como lágrimas que eu não ia derramar. Eu não ia dar a eles esse prazer. Ricardo limpou a boca com o guardanapo e suspirou, satisfeito. Essa é definitivamente minha churrascaria favorita. A qualidade é incomparável. Claro, não é para o bolso de todo mundo. Outra alfinetada. Outra facada disfarçada de comentário casual. Eu me perguntava quantas mais viriam antes dessa tortura terminar. O pai dele pediu um conhaque. Ricardo pediu um uísque. As mulheres pediram mais vinho. Eu continuava com minha água. Ninguém ofereceu mais nada.
Ninguém perguntou se eu queria pelo menos um café. Era como se tivessem decidido coletivamente que eu nem merecia cortesias básicas. Ricardo, o pai dele disse acendendo um charuto que o garçom tinha trazido. A Camila nos contou que você está considerando aquela promoção na empresa. Isso significaria mais responsabilidades, certo? Meu genro acenou, endireitando-se na cadeira. Sim, senhor. Eu seria o gerente regional, um aumento de quase R$80 mil por ano. Impressionante. O homem respondeu, soltando a fumaça devagar. Isso é o que acontece quando você se casa bem. As conexões certas abrem portas. Meu cunhado é sócio dessa firma. Sabe como é? Uma palavra minha e essa vaga é sua. Ali estava. A verdade por trás do sucesso do meu genro. Não era o talento dele. Não era o esforço dele. Era o sobrenome da Camila. As conexões da família dela. Tudo pelo que eu tinha trabalhado para dar a ela. Todos os sacrifícios que eu tinha feito para que ela pudesse chegar onde estava, tinha sido ofuscado por um casamento conveniente. Somos muito gratos, Camila disse, pegando a mão do Ricardo sobre a mesa. Família é o mais importante. Saber se cercar das pessoas certas faz toda a diferença. Ela olhou para mim quando disse isso, diretamente nos meus olhos. A mensagem era clara. Eu não era a pessoa certa. Eu era o passado. Ela era o futuro. A mãe do Ricardo entrou na conversa. É fundamental estabelecer limites também, especialmente quando tem gente que pode se tornar um peso. Não podemos deixar que sentimentos mal interpretados nos impeçam de seguir em frente. Exatamente, Camila concordou, apertando a mão do Ricardo. Por isso decidimos fazer algumas mudanças. Mudanças necessárias para o nosso bem-estar e para o da Sofia. Sofia, minha neta de 5 anos. A menininha que eu cuidava 2 vezes por semana quando eles precisavam de tempo para si mesmos. A menina que me chamava de Vovô Nelson e fazia desenhos para mim em papel sulfite. Eles iam tirar ela de mim também? Que tipo de mudanças? Eu perguntei. Foi a primeira vez que falei em quase 20 minutos. Camila me olhou surpresa, como se tivesse esquecido que eu podia falar. Bom, Nelson, já que você está perguntando, decidimos que é melhor a Sofia passar tempo com pessoas que possam agregar valor à vida dela. Uma educação de qualidade, experiências enriquecedoras, sabe, coisas que algumas pessoas simplesmente não podem oferecer. Senti a punhalada girar mais fundo. Ela estava me dizendo que eu não era bom o suficiente para minha própria neta, que meu amor, meu tempo, minhas histórias antes de dormir não tinham valor comparado ao que eles consideravam valor. Ricardo não disse nada. Só bebeu seu uísque, evitando meu olhar. Entendo, eu disse simplesmente. Mantive minha voz calma, neutra. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Camila trocou um olhar com os pais dela. Tinha mais alguma coisa. Claro que tinha. Esse jantar não era uma reconciliação. Era uma execução planejada. Bom, ela começou brincando com a taça de vinho. Também queremos falar sobre expectativas. Eu e o Ricardo construímos uma vida de certo padrão. Uma vida que exige manter certos padrões. E francamente, Nelson, algumas das suas aparições têm sido meio constrangedoras. Constrangedoras. Repeti, sentindo a raiva começar a ferver sob minha pele, embora meu rosto permanecesse sereno. Não leve para o lado pessoal. A mãe dela interferiu com aquela doçura falsa que era tão parecida com a da filha. É só que quando você apareceu na festa de aniversário da Sofia mês passado, com aquela roupa velha e aquele bolo de padaria, bem, causou certa impressão nos nossos convidados. A roupa velha, o bolo de padaria. Eu tinha feito 2 turnos extras para poder comprar aquele bolo porque eu sabia que a Sofia adorava morango. Tinha usado minha melhor roupa, a mesma calça social preta e camisa azul que estava usando agora, porque era a única coisa decente que eu possuía. E ainda assim, não tinha sido suficiente. Os convidados perguntaram quem você era. Camila continuou. Foi constrangedor ter que explicar que você era o pai do Michael. Alguns até pensaram que você era o pessoal da limpeza. Silêncio.
Um silêncio tão pesado que parecia esmagar o ar da mesa. E qual é o seu ponto? Eu perguntei, mantendo o tom firme. O ponto, Nelson, é que talvez seja melhor você manter distância. Pelo menos em eventos públicos. Pelo menos quando tem gente importante por perto. Não queremos que pensem que o Ricardo vem de, bem, sabe, da pobreza. Completei para ela. De uma família trabalhadora. De um pai que quebrou as costas para dar tudo a ela. Ricardo finalmente falou. Pai, não leve para esse lado. Eles só estão tentando o quê, Ricardo? Eu interrompi, olhando diretamente para ele. Me apagar? Me fazer desaparecer porque eu não me encaixo no mundo perfeito de vocês? Ele olhou para baixo. Não é isso. É só que as coisas são diferentes agora. Precisamos pensar no nosso futuro, na Sofia. Não podemos. Você não pode ter um pai pobre estragando sua imagem. Terminei a frase por ele. O pai do Ricardo bateu na mesa gentilmente com a mão. Vamos lá, vamos lá. Não precisa ser dramático. Ninguém está dizendo que você deveria desaparecer. Só que você seja mais consciente, que entenda sua posição nessa nova dinâmica familiar. Minha posição. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Minha posição. Como se eu fosse um funcionário que precisava lembrar do seu posto. Como se eu fosse uma peça móvel num tabuleiro que eles controlavam. Camila se recostou na cadeira, satisfeita. Além do mais, Nelson, sejamos honestos. O que você realmente pode oferecer para essa família? O Ricardo já está estabelecido. Nós podemos dar tudo o que a Sofia precisa. Você simplesmente não tem os recursos, nem o status, nem as conexões. Eu só tenho amor. Falei em voz baixa. Ela deu uma risada curta, quase cruel. Amor não paga universidade particular. Amor não abre portas na sociedade. Amor não garante um lugar na mesa certa. Irônico, porque naquele momento eu estava sentado na mesa deles. Mas eu não tinha lugar. Não tinha prato. Não tinha voz. Só tinha um copo de água e uma quantidade infinita de humilhação sendo servida como se fizesse parte do menu. O garçom se aproximou novamente, dessa vez com a conta. Ele a colocou discretamente perto do Ricardo, numa pasta de couro. Meu genro a abriu, conferiu o total e tirou o cartão de crédito sem nem piscar. R$ 1.400, ele murmurou. Razoável para 5 pessoas. 5 pessoas. Eles tinham incluído meu lugar na conta, mesmo eu não tendo comido nada. Eles tinham pagado pela minha humilhação, pela minha cadeira vazia, pelo meu silêncio. Ricardo assinou o recibo e guardou o cartão. Camila retocou o batom usando um espelhinho pequeno que tirou da bolsa de grife. Os pais dela conversavam entre si sobre uma viagem para a Europa que estavam planejando para o mês seguinte. Era tudo tão normal para eles, tão cotidiano, como se tivessem acabado de ter um jantar agradável e não uma sessão de tortura psicológica. Eu permaneci imóvel, mãos ainda no colo, observando cada detalhe, cada gesto, cada palavra, armazenando tudo na memória como evidência desse momento, dessa noite que mudaria tudo. Bom, Camila disse, levantando-se e alisando o vestido. Acho que está na hora de irmos. Amanhã temos um dia cheio. A reunião com a decoradora é às 9 horas. Todo mundo começou a se levantar. Ricardo ajudou a sogra com o casaco. O pai do Ricardo deixou uma gorjeta generosa na mesa. R$ 40 em dinheiro, como se quisesse demonstrar sua magnanimidade até para o pessoal do serviço. Eu fiquei sentado. Não me mexi. Algo em mim recusava a levantar ainda, como se ao me levantar eu estivesse aceitando tudo o que tinha acontecido, validando o comportamento deles. Pai, Ricardo disse, olhando para mim com impaciência. Vamos. Precisamos levar os pais da Camila em casa. Em um momento, respondi calmamente. Preciso ir ao banheiro primeiro. Camila revirou os olhos. Sério? Pega sua bolsa então. Vamos esperar você lá fora. Eles queriam se livrar de mim rapidamente, como se minha presença estivesse contaminando. Como se quanto mais tempo eu passasse com eles, mais risco corriam de alguém importante nos ver juntos. Me levantei devagar, peguei minha carteira simples de couro sintético e caminhei em direção aos banheiros.
Senti os olhares deles nas minhas costas. Provavelmente achavam que eu era patético. Um velho humilhado e derrotado fugindo para o banheiro para chorar em particular. Mas eu não fui ao banheiro. Eu caminhei pelo longo corredor que levava à cozinha. Era um caminho que eu conhecia bem. Muito bem. Porque eu tinha andado por esse corredor centenas de vezes nos últimos 12 anos. Desde que comprei esse lugar. Sim, essa churrascaria era minha. Cada mesa. Cada lustre de cristal. Cada quadro nas paredes. Meu. O negócio que eu tinha construído do zero depois de anos de trabalho duro, economias meticulosas e investimentos inteligentes. A churrascaria que tinha me transformado num empresário de sucesso, mesmo que ninguém da minha família soubesse disso, porque eu tinha decidido manter isso em segredo. Camila sabia que eu trabalhava com restaurantes, mas ela sempre assumiu que era como garçom ou na cozinha. Nunca contei a ela a verdade. Nunca mencionei que eu era dono de 3 estabelecimentos em São Paulo, incluindo esse, o mais exclusivo de todos. Nunca falei sobre minha conta bancária com mais de 3 milhões de reais. Nunca mencionei as propriedades que eu possuía. Por quê? Porque eu queria ver quem meu filho realmente era, quem ela se tornaria sem a influência do meu dinheiro. E hoje à noite, eu finalmente tinha minha resposta. Entrei na cozinha. O calor me atingiu imediatamente. O som de panelas chiando, facas batendo em tábuas de corte, pedidos sendo gritados em português e espanhol. Minha cozinha. Meu reino. Marcelo, meu chefe executivo e gerente geral, me viu entrar. O rosto dele se iluminou. Era um homem alto na casa dos 50, com cabelo preto puxado para trás e um avental branco impecável. Ele tinha trabalhado comigo desde o primeiro dia que abri esse lugar. Seu Nelson, ele disse, se aproximando rapidamente. Falou em voz baixa para que o resto da equipe não ouvisse. Vi o senhor na mesa 22. Ia vir cumprimentar, mas percebi que tinha algo errado. Está tudo bem? Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. O primeiro de toda a noite. Marcelo, está tudo perfeitamente bem. Melhor do que você pode imaginar. Ele me olhou confuso, mas acenou respeitosamente. Ele sabia que eu tinha minhas razões para tudo. Em 12 anos, ele nunca questionou minhas decisões, e não ia começar agora. O que o senhor precisa que eu faça? Ele perguntou. Daqui a alguns minutos vou voltar para aquela mesa. E quando eu voltar, quero que você saia da cozinha. Quero que você venha até mim na frente de todos eles. E quero que você me chame do que sempre me chama. Os olhos dele se iluminaram com compreensão. Seu Nelson. Exatamente. Um sorriso se espalhou pelo rosto do Marcelo. Ele tinha conhecido Camila uma vez, anos atrás, quando minha filha veio me visitar no trabalho. Tinha sido breve, constrangedor. Camila tinha olhado para a churrascaria com desdém, como se fosse embaraçoso que o pai dela trabalhasse ali. Ela nunca mais voltou. Será um prazer, Marcelo disse, um brilho de satisfação nos olhos. Saí da cozinha e voltei para o salão. A mesa 22 já estava vazia. O garçom estava limpando, recolhendo os guardanapos usados, os copos vazios. Todas as evidências do que tinha acontecido estavam sendo apagadas. Mas não da minha memória. Nunca da minha memória. Olhei ao redor da churrascaria. A iluminação suave, os clientes elegantes aproveitando seus jantares, o murmúrio de conversas educadas, a música instrumental tocando dos alto-falantes escondidos. Eu tinha construído tudo isso com minhas mãos, com minha mente, com minha determinação. E hoje à noite, finalmente, eu ia reivindicar meu lugar. Caminhei para fora da churrascaria pela entrada principal. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Michael, Camila, Ricardo e os pais dele estavam parados perto de um carro preto luxuoso estacionado na entrada. O manobrista tinha trazido o veículo e Ricardo estava dando instruções sobre alguma coisa. Eles me viram sair e Ricardo levantou a mão num aceno rápido. Bom, pai, obrigado por vir. Foi educativo. Muito educativo. Camila concordou. Aquele sorriso falso colado no rosto. Espero que você tenha entendido tudo o que conversamos hoje. Que tenha entendido sua posição. Ah,
Eu entendi perfeitamente, respondi mantendo a calma. A questão é, vocês entendem a de vocês? Camila franziu a testa. Como é? Nada, eu disse sorrindo levemente. Só pensando alto. O pai do Ricardo abriu a porta do carro. Bom, foi interessante finalmente conhecer você, Nelson. O Ricardo fala muito pouco sobre você. Mas agora eu entendo por quê. Essa foi a gota d'água. Não para me deixar bravo, não para me fazer chorar, mas para confirmar que o que eu estava prestes a fazer era absolutamente necessário. Antes de vocês irem, eu disse, parando-os. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar. Ricardo suspirou, impaciente. Pai, está tarde, isso pode esperar. Não, respondi firmemente. Não pode esperar. Na verdade, acho que esse é o momento perfeito. Vamos voltar lá dentro por um instante. Só um instante. Camila soltou um suspiro de frustração. Sério? Agora você vai fazer uma cena? Não é uma cena, eu disse, caminhando de volta em direção à entrada da churrascaria. Só um esclarecimento. Vou esperar vocês lá dentro. Não esperei pela resposta deles. Só voltei para dentro, sabendo que a curiosidade deles os traria de volta. E eu estava certo. Ouvi os passos deles atrás de mim, os murmúrios de confusão e irritação. Caminhei direto para a mesa 22, que já tinha sido recolocada para os próximos clientes. Fiquei ao lado dela, esperando que eles chegassem. Ricardo foi o primeiro a se aproximar. Pai, o que você está fazendo? Está nos constrangendo. Constrangendo vocês. Repeti suavemente. Que interessante que você use essas palavras. Me diga, Ricardo, como você acha que eu me senti nas últimas 2 horas? Ricardo abriu a boca para responder, mas Camila o interrompeu. Olha, Nelson, não sei o que você está tentando fazer, mas já tivemos drama suficiente por uma noite. Se você quer bancar a vítima, faça isso em outro momento e outro lugar. Os pais do Ricardo tinham se aproximado também, olhando para mim com uma mistura de confusão e irritação. O pai dele checou o relógio ostensivamente. Realmente precisamos ir. Temos compromissos importantes amanhã. Isso não vai demorar, eu disse, mantendo minha voz calma. Só quero ter certeza de que todos nós entendemos o que aconteceu aqui hoje à noite. O que aconteceu, Camila disse com exasperação, foi um jantar em família onde limites necessários foram estabelecidos. Limites que, francamente, deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Limites, repeti, saboreando a palavra. Que interessante. Como o limite de não me dar comida porque eu não sou valioso o suficiente para compartilhar a mesa. Ricardo ficou vermelho. Pai, eu já expliquei isso. Você não explicou nada. Eu o interrompi. E pela primeira vez em toda a noite minha voz tinha uma ponta afiada. Você me sentou numa mesa, me deu água e me deixou assistir todos vocês comerem lagosta enquanto me diziam que eu não mereço um lugar nessa família. Que meu lugar é lá fora, no escuro, onde eu não posso envergonhar vocês. Você está exagerando, Camila murmurou, cruzando os braços. Exagerando, eu disse, olhando diretamente para ela. Me diga, Camila, como você chama quando convida alguém para jantar e nega comida a essa pessoa? Como você chama quando deliberadamente humilha alguém na frente dos outros? Como você chama quando diz a uma avó que ela não é boa o suficiente para ver a própria neta? O silêncio que se seguiu foi tenso. Alguns clientes nas mesas próximas tinham começado a olhar. O garçom que nos serviu tinha parado ali perto, claramente desconfortável com a situação. O pai do Ricardo deu um passo à frente. Olha, senhor, eu entendo que seus sentimentos estão feridos, mas você está fazendo uma cena desnecessária. Somos pessoas respeitáveis. Não merecemos ser publicamente humilhados dessa forma. Virei para ele devagar, e algo na minha expressão deve tê-lo feito dar um passo para trás. Publicamente humilhados, repeti, e minha voz estava perigosamente calma. Escolha interessante de palavras. Me diga, o que exatamente vocês fizeram comigo meia hora atrás? O que você chamaria de deixar alguém sem comida num jantar em família? De dizer que ela precisa conhecer seu lugar?
De insinuar que ela é pobre e constrangedora demais para estar perto da própria família? Ele não respondeu. Só cerrou a mandíbula e desviou o olhar. Era o que eu pensava, eu disse. A humilhação só conta quando acontece com vocês, não é? Quando eu sofro, é só estabelecer limites necessários, certo? A mãe do Ricardo tocou o braço do marido. Querido, talvez devêssemos ir. Isso claramente não vai levar a lugar nenhum. Ah, não, eu disse rapidamente. Ainda não. Porque tem mais uma coisa que eu preciso dizer, e todos vocês vão ouvir. Marcelo ainda estava ao meu lado, sua presença silenciosa, mas reconfortante. Alguns dos meus funcionários tinham se aproximado, formando um semicírculo discreto atrás de mim. Eram pessoas que me conheciam, que tinham trabalhado comigo por anos, que sabiam quem eu realmente era. A lealdade deles nesse momento significava mais do que eu podia expressar. Camila, eu disse olhando ela nos olhos, você disse que eu não podia oferecer nada de valor para essa família, que eu não tinha recursos, status ou conexões. Deixa eu te corrigir nisso. Ela me olhou com uma mistura de medo e ressentimento. Eu sou dono de 3 churrascarias nessa cidade. Continuei. Essa é a mais exclusiva, mas as outras 2 também são muito bem-sucedidas. Sou dono de propriedades comerciais em 2 estados diferentes. Tenho investimentos em tecnologia, imóveis e mercados internacionais. Meu patrimônio líquido passa dos 3 milhões de reais. E construí tudo isso com esses trabalhos medíocres que vocês tanto desprezam. O silêncio era absoluto. Eu podia ouvir o relógio na parede, o murmúrio distante da cozinha, meu próprio coração batendo nos ouvidos. Quanto às conexões, continuei. Olhem ao redor dessa churrascaria. Vê aquele homem no canto? Ele é o prefeito dessa cidade. Janta aqui 2 vezes por mês. A mulher perto da janela é juíza do Tribunal Superior. O grupo na mesa grande são executivos da maior corporação do estado. Todos eles me conhecem. Todos eles me respeitam. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu construí algo valioso. E fiz isso com integridade. Ricardo tinha desabado numa cadeira, o rosto nas mãos. Os ombros dele tremiam com soluços silenciosos. Mas sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso, Camila? Eu disse, inclinando levemente em direção a ela. Aquela promoção que o Ricardo está esperando, a que o tio dele supostamente vai conseguir para ele, eu poderia fazer uma ligação e garantir em 5 minutos. O CEO daquela empresa janta aqui toda sexta-feira. Conheço ele há 6 anos, mas eu nunca fiz isso porque acreditei que o Ricardo deveria conquistar as coisas por si mesmo, assim como eu fiz. Camila parecia tonta. Ela se segurou na beirada de uma cadeira para manter o equilíbrio. O quê? Dona? Marcelo repetiu como se explicasse algo para uma criança. A pessoa que assina meu contra-cheque todo mês. A pessoa que construiu esse lugar há 12 anos e transformou no que é hoje. A mãe do Ricardo soltou um som sufocado como se tivesse levado um tapa. Hoje à noite vocês testaram meu caráter, eu disse. Minha voz mais suave agora, mas não menos intensa. Vocês me humilharam para ver o que eu faria. Se eu choraria, se eu imploraria, se eu sairia em silêncio. Mas o que vocês não esperavam era isso. Vocês não esperavam que eu tivesse poder. E agora que sabem que eu tenho, querem voltar atrás. Querem fingir que nada aconteceu. Querem que sejamos família de novo. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras afundarem. Mas família não funciona assim. Continuei. Você não pode ligar e desligar como um interruptor conforme sua conveniência. Você não pode maltratar alguém e depois esperar que tudo volte ao normal quando descobre que essa pessoa tem algo que você quer. Camila tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Impossível, ela finalmente murmurou. Isso é como. Repeti. Com esses trabalhos medíocres que você despreza tanto, com cada real que eu economizei por anos, com investimentos inteligentes, com trabalho duro, com sacrifício, tudo que aparentemente não significa nada para você.
Marcelo ainda estava parado ao meu lado como um guardião silencioso. Alguns dos funcionários da cozinha tinham saído e estavam observando de longe. Os clientes nas mesas próximas não estavam mais escondendo o interesse. Isso tinha se tornado um espetáculo. Mas você disse que trabalhava em restaurantes, Ricardo balbuciou. Disse que era garçom, que cozinhava. E eu confirmei. Fiz tudo isso enquanto construía meu negócio. Enquanto aprendia cada aspecto dessa indústria. Enquanto investia cada centavo que ganhava para fazer algo crescer. Algo que valesse a pena. Algo que, ironicamente, você considera bom o suficiente para seus padrões. O pai do Ricardo encontrou a voz dele. Se você é tão bem-sucedido, por que nunca disse nada? Por que manter segredo? Porque eu queria saber, respondi, olhando ele direto nos olhos. Queria saber quem minha filha realmente era, sem a influência do meu dinheiro. Queria ver se ela me amaria por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E hoje à noite eu consegui minha resposta. Ricardo ficou pálido. Pai, eu não sabia. Exatamente, eu o interrompi. Você não sabia. E sem saber, você me tratou como lixo. Sentou-me nessa mesa, negou comida, me humilhou na frente dos seus sogros. E me disse que eu deveria conhecer meu lugar. Camila finalmente recuperou a fala, embora sua voz estivesse tremendo. Espera. Isso não faz sentido. Se você tem tanto dinheiro, por que mora naquele apartamento minúsculo? Por que usa roupas simples? Por que trouxe um bolo de padaria no aniversário da Sofia? Porque dinheiro não define quem eu sou. Respondi calmamente. Moro modestamente porque escolho. Uso roupas simples porque me sinto confortável assim. Comprei aquele bolo porque minha neta adora morango. E aquele bolo tinha os morangos mais frescos que eu pude encontrar. Não preciso provar meu valor para ninguém com etiquetas de grife ou carros de luxo. Mas vocês poderiam ter nos contado. Ricardo insistiu. E havia algo de desespero na voz dele agora. Poderia ter nos dito que tinha tudo isso. Para quê? Perguntei. E deixei a pergunta pairar no ar por um momento. Para que vocês me tratassem bem. Para que vocês me respeitassem. Respeito não se compra, Ricardo. Ele se conquista. Ou deveria ser conquistado simplesmente pelo fato de eu ser seu sogro. Marcelo pigarreou gentilmente. Seu Nelson, gostaria que eu chamasse a segurança se essas pessoas estão te deixando desconfortável? Isso não será necessário, Marcelo. Eu disse, tocando seu braço brevemente. Eles são minha família. Ou pelo menos eram. Essas últimas palavras acertaram como um martelo. Vi o impacto no rosto do Ricardo. As lágrimas que começaram a se formar nos olhos dele. Pai, por favor, ele disse, dando um passo em minha direção. Nós não sabíamos. Se soubéssemos. Se vocês soubessem o quê? Eu o interrompi. Me tratariam diferente? Me serviriam lagosta ao invés de água? Falariam comigo com respeito ao invés de desprezo? Isso é exatamente porque eu nunca contei. Porque o amor de um filho pela mãe não deveria depender da conta bancária dela. Ricardo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Eu posso aprender. Eu posso ser melhor. Me dá uma chance. Eu já te dei todas as chances do mundo, respondi. Te dei minha juventude. Te dei meu dinheiro. Te dei meu tempo. Te dei meu amor incondicional. E você escolheu me usar como degrau e depois me chutar quando achou que não precisava mais de mim. As palavras foram duras, mas eram verdadeiras e precisavam ser ditas. A mãe do Ricardo agarrou o braço da filha. Vamos, querida. Já causamos escândalo suficiente por uma noite. Mas, mãe... Camila protestou fracamente. Podemos consertar isso. Hoje não. A mãe dela disse, puxando-a em direção à saída. Definitivamente não hoje. O pai do Ricardo seguiu a esposa e a filha, mas não antes de me lançar um olhar que misturava ressentimento com algo como respeito relutante. Ricardo foi o último a se mover, arrastando os pés como uma criança castigada. Ele parou na entrada e se virou para mim uma última vez. Eu posso pelo menos ligar, mandar mensagens, qualquer coisa? Considerei a pergunta. Parte de mim queria dizer sim, manter aquela linha de comunicação aberta.
Mas eu sabia que se fizesse isso, cairíamos direto nos mesmos padrões. Ele se desculparia, eu perdoaria, e nada realmente mudaria. Quando você estiver pronto para ter uma conversa de verdade, eu disse. Quando estiver pronto para fazer mudanças reais, e não apenas dizer o que acha que eu quero ouvir, então pode entrar em contato. Mas não antes. Como vou saber quando estou pronto? Ele perguntou. Você vai saber. Respondi simplesmente. Quando conseguir olhar para o que aconteceu hoje e entender completamente, sem desculpas ou justificativas, a profundidade do dano que causou. Quando conseguir reconhecer que o problema não foi você, não saber que eu tinha dinheiro, mas que acreditou que era aceitável me tratar daquela forma em primeiro lugar. Quando chegar nesse ponto de compreensão, então estará pronto. Ele acenou lentamente, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Admiti. E era verdade. Por isso dói tanto. Por isso preciso que isso signifique alguma coisa. Por isso não posso simplesmente perdoar e esquecer como se nada tivesse acontecido. Marcelo tocou gentilmente o ombro do Ricardo. Senhor, por favor, preciso pedir que saia agora. Ricardo acenou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Caminhou em direção à porta, os ombros curvados, derrotado. Assisti todos eles saírem, um por um, até desaparecerem na noite. A churrascaria ficou em silêncio por um momento. Depois, lentamente, como se alguém tivesse apertado o play depois de uma pausa, as conversas recomeçaram. Talheres bateram contra pratos. A vida continuou. Marcelo se aproximou de mim, a expressão preocupada. Seu Nelson está bem? Precisa sentar? Um copo d'água? Embora acho que já teve água suficiente por uma noite. Apesar de tudo, eu soltei uma risada. Pequena, cansada, mas genuína. Estou bem, Marcelo, eu disse, tocando seu braço com gratidão. Ou pelo menos vou estar, eventualmente. Ele acenou com compreensão. O que fez hoje foi corajoso. Difícil, mas corajoso. E se posso dizer, absolutamente necessário. Você acha que fui muito duro? Perguntei, me surpreendendo com a pergunta. Depois de tudo que tinha acontecido, uma parte de mim ainda buscava validação. Ainda questionava se tinha feito a coisa certa. Marcelo balançou a cabeça firmemente. Seu Nelson, trabalho para o senhor há 12 anos. Vi o senhor construir esse império do zero. Vi o senhor tratar cada funcionário com dignidade, pagar salários justos, quando poderia pagar menos, dar chances a pessoas que outros negócios rejeitariam. O senhor é uma das pessoas mais generosas e bondosas que conheço. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas eu também vi o senhor se sacrificar demais. Fazer turnos duplos para poder mandar dinheiro para seu filho. Negar aumentos salariais para si mesmo para manter os preços acessíveis. Viver modestamente enquanto construía uma fortuna que nunca aproveitou. E eu sempre me perguntei por quê. Hoje à noite, finalmente entendi. O senhor estava testando algo. E infelizmente conseguiu sua resposta. As palavras dele ressoaram em mim porque eram verdade. Toda a verdade que eu não tinha ousado admitir nem para mim mesmo. Eu não fui duro, continuei por ele. Fui justo. Tem diferença. Exatamente. Marcelo concordou. E se posso oferecer um conselho pessoal, acho que o senhor precisa ir para casa, tomar um vinho e descansar. Hoje foi intenso. Olhei ao redor da churrascaria. As mesas estavam cheias novamente. O murmúrio de conversas tinha voltado ao ritmo normal. Era como se os últimos 30 minutos tivessem sido um parêntese na realidade. Um momento suspenso que agora tinha acabado. Mas para mim, nada seria mais o mesmo. Você está certo. Eu disse finalmente. Vou para casa. Você cuida do fechamento hoje? Claro, senhor. Como sempre. Caminhei para o meu escritório nos fundos da churrascaria. Um espaço pequeno, mas aconchegante, com uma mesa antiga, prateleiras cheias de livros de receitas e documentos, e fotos nas paredes. Fotos da inauguração da churrascaria, de eventos especiais, da minha equipe. E sim, havia algumas do Ricardo também.
Ricardo se formando na faculdade. Ricardo no casamento dele. Ricardo segurando a Sofia recém-nascida. Peguei uma das fotografias, a da formatura dele. O sorriso dele era enorme, orgulhoso. Eu estava ao lado dele, sorrindo também, minhas mãos nos ombros dele. Parecíamos felizes. Parecíamos uma família de verdade. Me perguntei quando exatamente tudo tinha quebrado. Foi gradual? Teve sinais que ignorei? Ou foi repentino? Uma mudança que não vi vindo? Provavelmente um pouco dos dois. Coloquei a foto de volta no lugar e peguei minha carteira. Desliguei as luzes do escritório e saí pela porta dos fundos. A que dava para o estacionamento privado onde eu mantinha meu carro. Nada chamativo. Apenas um sedã confiável de 5 anos. Outro exemplo da minha escolha de viver modestamente, apesar de ter meios para fazer diferente. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Respirei fundo, deixando encher meus pulmões, me limpando de alguma forma. O céu estava limpo, cheio de estrelas que brilhavam como pequenos lembretes de que o mundo era maior que minha dor. Dirigi para casa em silêncio, sem música, sem rádio. Só eu e meus pensamentos. Pensei no Ricardo quando era pequeno, como ele costumava me abraçar e dizer que quando crescesse, ia me comprar uma casa grande. Pensei em todas as vezes que sacrifiquei minhas próprias necessidades pelas dele. Pensei nos anos de trabalho duro, as noites sem dormir, as refeições puladas para que ele pudesse comer. E pensei em como, apesar de tudo isso, eu tinha acabado sentado na minha própria churrascaria, observando ele comer lagosta enquanto me dava apenas água. Cheguei no meu apartamento, o mesmo apartamento pequeno, mas confortável, onde morava há 15 anos. 2 quartos, uma cozinha modesta, uma sala com móveis antigos mas confortáveis. Camila tinha perguntado por que eu vivia assim se tinha tanto dinheiro. A resposta era simples. Esse lugar era meu. Eu tinha conquistado. E não precisava provar nada para ninguém. Fiz um chá para mim, sentei no sofá. E finalmente deixei as lágrimas virem. Chorei pela relação que tinha perdido. Chorei pela minha neta, que provavelmente não veria por muito tempo. Chorei pelo pai que tinha sido tão dedicado que esqueci de ensinar ao meu filho a lição mais importante, que o valor de uma pessoa não se mede em reais. Mas também chorei de alívio, porque depois de anos carregando o peso de ser invisível, de ser considerado garantido, eu finalmente tinha me defendido. Finalmente tinha dito basta. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Ricardo. Olhei para ela por um longo momento antes de abrir. Pai, sei que pediu espaço, mas preciso que saiba que sinto muito. Sinto muito de verdade. Não pelo seu dinheiro, não pelas suas churrascarias, mas por esquecer quem você era para mim. Por esquecer tudo que fez. Por deixar você sentar ali sem comida enquanto eu comia como se você não importasse. Vou trabalhar em mim mesmo. Vou ser melhor. E algum dia espero poder provar isso para o Senhor. Eu te amo. Li a mensagem 3 vezes. As palavras soavam sinceras, mas palavras sempre soam sinceras no calor do momento, depois de serem pegos. A mudança verdadeira seria mostrada com tempo, com ações, não com mensagens desesperadas. Não respondi. Ainda não. Em vez disso, abri minha galeria de fotos e procurei por imagens da Sofia, minha doce neta de 5 anos, sorrindo no vestido amarelo no último aniversário dela, segurando o bolo de padaria que eu tinha trazido, aquele que aparentemente causou tanto constrangimento. Mas na foto, ela parecia radiante, feliz, amada. Isso era o que importava. Não o preço do bolo, não a marca do vestido, mas o amor por trás do gesto. E se tinha uma coisa que essa noite me ensinou, era isso. Amor sem respeito não é suficiente. Sacrifício sem reconhecimento não é nobre, é autodestrutivo. E ensinar as pessoas a passarem por cima de você não as torna melhores, só te torna menor. Me recostei no sofá, segurando minha xícara de chá, e olhei para o teto. Pensei sobre o futuro. Como seria minha vida agora? Como seria viver sem aquela dinâmica familiar tóxica consumindo minha energia? E pela primeira vez em anos,
Senti algo como esperança. Talvez eu usasse mais do meu dinheiro em mim mesmo. Aquela viagem para a Itália que sempre quis fazer. Aquelas aulas de pintura que me interessavam. Talvez eu reformasse esse apartamento, não porque precisava impressionar alguém, mas porque eu merecia. Talvez investisse mais nas minhas outras churrascarias, expandisse o negócio. Talvez começasse uma fundação para ajudar pais solteiros que estavam lutando, assim como eu lutei. As possibilidades eram infinitas, e pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida pertencia a mim novamente. Meu telefone vibrou de novo. Outra mensagem, mas dessa vez de um número desconhecido. Abri com curiosidade. Seu Nelson, aqui é Fernando Martins da mesa 18 hoje. Presenciei o que aconteceu com sua família. Só queria dizer que o que o senhor fez foi extraordinário. O respeito que mostrou por si mesmo, a dignidade com que lidou com a situação foi inspiradora. Minha esposa e eu somos clientes regulares, mas depois de hoje, somos admiradores. Obrigado por nos lembrar que se defender não é crueldade, é amor próprio. Li a mensagem 2 vezes, sentindo algo quente se expandir no meu peito. Um estranho, alguém que não me devia nada, tinha tirado um tempo para encontrar meu número e me mandar palavras de encorajamento. Respondi brevemente. Obrigado. Suas palavras significam mais do que pode imaginar. E era verdade, porque no meio de toda a dor, toda a confusão, toda a perda, aquela pequena mensagem me lembrou de algo importante. Eu tinha feito a coisa certa. Terminei meu chá e fui para o quarto. Troquei de roupa, lavei o rosto e me olhei no espelho. Vi um homem de 61 anos. Um homem com rugas conquistadas com esforço, com olhos cansados, mas ainda brilhantes, com cabelo grisalho que parei de tingir anos atrás. Vi um sobrevivente, um lutador, um homem que tinha construído impérios enquanto outros o subestimavam. Um homem que finalmente tinha aprendido que seu valor não dependia da validação de mais ninguém. Você conhece seu lugar, eu disse para meu reflexo, lembrando das palavras cruéis de Camila. E seu lugar é onde você decidir que é. Entrei na cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Amanhã seria outro dia. Haveria decisões a tomar, caminhos a escolher, feridas para curar. Mas por hoje, eu tinha feito o suficiente. Tinha defendido minha dignidade. Tinha reivindicado meu poder. Tinha mostrado que algumas pessoas aprendem a conhecer o próprio lugar, enquanto outras aprendem a serem donas do seu. E eu, finalmente, depois de uma vida inteira de sacrifício e silêncio, era dono do meu. A manhã seguinte chegou com o sol entrando pela janela do meu quarto. Acordei com o corpo pesado, como se tivesse carregado sacos de cimento a noite toda. A tensão emocional tinha cobrado seu preço físico. Preparei um café forte, do jeito que sempre gostei, e sentei na pequena varanda do apartamento. Dali eu podia ver a cidade acordando, carros começando a encher as ruas, pessoas correndo para o trabalho, a vida acontecendo em seu ritmo implacável. Meu telefone estava cheio de notificações, várias mensagens do Ricardo, 3 ligações perdidas da Camila, até uma mensagem dos pais dele, algo formal e constrangido sobre mal-entendidos, e conversar com calma. Ignorei todas, não por crueldade, mas porque precisava de tempo. Tempo para processar, tempo para decidir o que fazer a seguir, tempo para simplesmente respirar sem o peso daquela dinâmica tóxica sobre meus ombros. Às 9 da manhã, Marcelo me ligou. Seu Nelson, desculpa incomodar tão cedo. Só queria avisar que a história de ontem se espalhou. Alguns clientes que estavam lá comentaram nas redes sociais. Nada identificando o senhor diretamente, mas falando sobre uma cena incrível de justiça que presenciaram. As reservas para essa semana dobraram. Parece que as pessoas querem jantar no lugar onde aquilo aconteceu. Sorri apesar de tudo. A ironia era quase poética. O momento que deveria ter sido minha maior humilhação tinha se tornado publicidade não intencional. As pessoas amavam uma história de vingança justa, de poder sendo usado para corrigir uma injustiça. Obrigado por me avisar, Marcelo. Mantenha tudo funcionando normalmente. Não vamos fazer disso um circo. Claro, senhor.
E seu Nelson, só mais uma coisa. Aquele garçom que nos serviu ontem, o Júlio, ele veio me procurar hoje cedo. Disse que nunca tinha visto alguém manter tanta dignidade sob pressão. Que o senhor o inspirou. Só achei que deveria saber. Desliguei o telefone sentindo algo estranho. Não era orgulho exatamente, mas uma sensação de validação. Por anos eu tinha me questionado se estava fazendo as escolhas certas, se minha decisão de viver modestamente enquanto construía riqueza era sábia ou estúpida. Agora eu sabia. Tinha sido a coisa mais inteligente que já fiz, porque me permitiu ver a verdade nua e crua sobre quem as pessoas realmente eram quando achavam que você não tinha nada a oferecer. Passei o resto da manhã cuidando de tarefas administrativas dos meus negócios. Revisei relatórios financeiros das 3 churrascarias. Todas lucrativas, todas crescendo estabelecidamente. Analisei propostas de expansão que meus gerentes tinham preparado. Uma possível 4ª unidade em Campinas. Investimentos em modernização das cozinhas. Tudo era sólido. Tudo era real. Eu tinha construído algo que duraria além de mim. Mas para quem eu estava construindo agora? Essa pergunta me assombrou enquanto eu olhava para os números na tela do computador. Por anos, tudo o que fiz foi pensando em deixar um legado para o Ricardo, para a Sofia, em garantir que eles teriam segurança financeira, oportunidades, um futuro confortável. Mas o que significava um legado se as pessoas que o receberiam não te respeitavam? Se elas te viam como um obstáculo ao invés de um alicerce? Às 2h, recebi uma ligação inesperada. Era da doutora Beatriz Moreira, a juíza que Marcelo tinha mencionado na noite anterior. Ela jantava regularmente na churrascaria. Nelson, espero não estar incomodando. Estive lá ontem e não pude deixar de presenciar o que aconteceu. Fiquei impressionada com sua compostura. Não imaginava, ela hesitou, não sabia da sua situação familiar. Nem eu sabia completamente até ontem, respondi honestamente. Ela suspirou. Olha, sei que não nos conhecemos bem pessoalmente, mas trabalho com direito de família há 30 anos. Vi muitos casos como o seu. Filhos adultos que se esquecem do sacrifício dos pais, que os tratam como fardos ao invés de bênçãos. Se precisar de qualquer orientação legal sobre herança, sobre direitos de visitação com sua neta, meu escritório está à disposição. A oferta me pegou desprevenido. Eu não tinha pensado em termos legais ainda. Admiti. Pense, ela disse gentilmente. Porque as pessoas só mudam quando há consequências reais. Palavras são baratas. Ações custam. Depois que desliguei, as palavras dela ecoaram na minha cabeça. Consequências reais. Será que eu estava preparado para ir até esse ponto? Para formalizar legalmente minha distância da Camila e do Ricardo? Para potencialmente lutar por direitos de visitação com a Sofia através dos tribunais? A ideia me deixou exausto, mas também me deixou pensativo, porque a doutora Beatriz tinha razão. Mudança real só vinha quando havia stakes de verdade. Quando as pessoas percebiam que não podiam simplesmente voltar atrás com um pedido de desculpas. No final da tarde, decidi dar uma caminhada. Precisava sair daquele apartamento, dessas 4 paredes que de repente pareciam pequenas demais para conter todos os meus pensamentos. Coloquei um casaco leve e desci para a rua. Caminhei sem destino específico, apenas deixando meus pés me guiarem. Passei por padarias com cheiro de pão fresco, por bancas de jornal com manchetes que não me interessavam, por pontos de ônibus cheios de gente voltando do trabalho. A vida comum, cotidiana, continuava ao meu redor. O mundo não tinha parado porque minha família tinha implodido. Apenas eu tinha parado. Eventualmente me vi em frente a um playground. Crianças correndo, gritando, rindo. Pais empurrando balanços, mães limpando joelhos ralados. E ali, naquela cena tão ordinária, senti uma facada de perda. A Sofia deveria estar ali. Eu deveria estar empurrando ela no balanço, ouvindo suas risadas, sendo parte da infância dela. Mas não estava. E talvez nunca mais estaria. Um homem mais ou menos da minha idade sentou no banco ao meu lado. Ele observava uma menina de talvez 6 anos nas barras de escalada.
Netos, ele disse. Não como pergunta, mas como afirmação. São a melhor parte de envelhecer, não são? Eu não respondi imediatamente. Só observei as crianças, sentindo o peso de tudo que tinha perdido. Deveriam ser, eu disse finalmente. Ele me olhou de lado, percebendo algo no meu tom. Problemas com a família? Você poderia dizer assim. Respondi vagamente. Ele acenou com compreensão. Meu filho não fala comigo há 3 anos. Discussão sobre dinheiro, sobre herança. Ele achou que eu deveria dividir tudo igualmente com a irmã dele, mas ela não falava comigo há uma década. Disse que era injusto eu favorecer ela agora só porque ela voltou. Disse coisas terríveis. Então eu cortei ele da herança completamente. E você se arrepende? Perguntei. Ele pensou por um longo momento. Todos os dias, ele admitiu. Mas também sei que fiz a coisa certa. Porque se eu tivesse cedido, se tivesse deixado ele me tratar daquele jeito, e ainda assim dado o que ele queria, qual lição eu estaria ensinando? Que abuso é aceitável se você pedir desculpas depois? Que falta de respeito não tem consequências? Suas palavras ressoaram profundamente comigo. Aquele era meu dilema exatamente. A escolha entre o amor paternal que queria perdoar tudo e a autoestima que exigia respeito. Entre ser mãe e ser pessoa. Entre família e dignidade. Como você vive com isso? Perguntei. Com a distância? Com a perda? Ele apontou para a neta dele, agora pendurada de cabeça para baixo na barra. Com ela. Meu filho pode não falar comigo, mas minha filha fala. E ela garante que minha neta me conhece, me ama, me respeita. Às vezes a família que construímos é diferente da família que imaginamos. Mas não é menos real. Observei ele por um momento. Esse estranho que tinha compartilhado sua dor tão abertamente. Obrigado, eu disse, por compartilhar isso. Ele deu de ombros. Homens da nossa idade precisam se apoiar. Deus sabe que o mundo não facilita para a gente. Voltei para casa enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. A cidade estava linda daquele jeito que só é quando você está prestando atenção de verdade. Quando você para de se mover no piloto automático e realmente olha. Em casa, finalmente abri as mensagens do Ricardo. Havia 17 delas, cada uma mais desesperada que a anterior. Fotos da Sofia perguntando por mim. Desculpas cada vez mais elaboradas. Promessas de mudança. Até uma mensagem dizendo que ele tinha brigado seriamente com a Camila sobre tudo o que aconteceu. Mas uma mensagem em particular me chamou a atenção. Era da própria Camila. Pai, sei que não tenho direito de te chamar assim depois de ontem. Sei que te tratei de um jeito imperdoável. Não vou fingir que foi só mal-entendido ou que estava tendo um dia ruim. A verdade é que me tornei uma pessoa que não reconheço. Uma pessoa que valoriza aparências mais que pessoas. Que se preocupa mais com o que os outros pensam do que com o que é certo. Não sei quando isso aconteceu. Talvez gradualmente, talvez de uma vez. Mas aconteceu. E a pessoa que me tornei é capaz de negar comida ao próprio pai para provar um ponto. Isso me enoja. Continuei lendo. Não estou pedindo perdão. Não ainda. Porque sei que não mereço. Estou apenas dizendo que vi, realmente vi, o que fiz. E vou passar o resto da minha vida tentando ser alguém melhor. Alguém que você possa se orgulhar de novo. Alguém que mereça ser sua filha. A Sofia pergunta por você toda noite. Chora porque o vovô sumiu. Eu digo a ela que você está viajando, mas ela é esperta. Ela sabe que algo está errado. Não estou te contando isso para te manipular. Estou te contando porque você merece saber o impacto de tudo isso. E porque ela te ama, pai. Incondicionalmente. Do jeito que eu deveria a amar. Fechei o telefone e apenas sentei no escuro por um longo tempo. A mensagem da Camila era diferente das do Ricardo. Menos desesperada, mais consciente. Talvez mais honesta. Mas era suficiente? Palavras eram fáceis. Mudança era difícil. E eu tinha passado tempo demais aceitando desculpas que não vinham acompanhadas de transformação real. Na manhã seguinte, quinta-feira, acordei com uma clareza estranha. Tinha passado a noite inteira sonhando. Não pesadelos exatamente,
mas sonhos intensos e simbólicos. No principal, eu estava construindo uma casa, tijolo por tijolo, mas toda vez que eu terminava uma parede, alguém vinha e derrubava. No sonho, eu continuava reconstruindo incansavelmente até que finalmente parei. Olhei para os destroços e simplesmente caminhei embora. Comecei a construir em outro lugar. O significado não era sutil. Minha mente subconsciente estava me dizendo o que meu coração ainda resistia em aceitar. Às vezes, você precisa abandonar o que não pode ser consertado e começar de novo. Tomei banho, me vesti e fiz algo que não fazia há anos. Liguei para uma agência de viagens. A atendente foi educada e eficiente. Quero ir para a Itália, eu disse. 2 semanas. Os melhores hotéis. Quero ver Roma, Florença, Veneza. Quero comer em restaurantes locais, visitar vinícolas, fazer um curso de culinária italiana se possível. Ela ficou em silêncio por um momento, provavelmente surpresa com a especificidade. Quando o senhor gostaria de viajar? No próximo mês, respondi. E quero viajar sozinho. Ela começou a fazer anotações, fazendo perguntas sobre preferências, orçamento. Sem limitar o orçamento, eu disse, e pude ouvir a surpresa na voz dela quando respondeu. Perfeitamente, senhor. Vamos montar o roteiro dos sonhos para o senhor. Depois de fazer a reserva, liguei para Marcelo. Vou tirar férias. 2 semanas na Itália mês que vem. Você consegue segurar o forte? Houve uma pausa, depois uma risada calorosa. Seu Nelson, o senhor nunca tirou férias em 12 anos. Já era a hora. Sim, pode deixar comigo. Aliás, isso é ótimo. O senhor merece. Especialmente depois de tudo. Obrigado, Marcelo. E enquanto estou fora, quero que você pense em algo. Uma promoção. Talvez participação nos lucros. Você tem sido mais que um funcionário. Tem sido um amigo. Merece ser recompensado por isso. Ouvi a emoção na voz dele quando respondeu. Não sei o que dizer, seu Nelson. Diga que vai aceitar, eu disse, sorrindo. Eu aceito. Ele respondeu. E, seu Nelson, obrigado. Por tudo. Passei o resto do dia cuidando de preparativos. Tirei passaporte que estava vencido. Comprei roupas novas, não de grife, mas de qualidade. Comprei uma câmera fotográfica boa porque queria documentar a viagem. Pela primeira vez em décadas, estava fazendo algo puramente para mim. Não para impressionar ninguém, não para construir um legado, não para provar um ponto, apenas porque eu queria. Na sexta-feira recebi uma visita inesperada. A campainha tocou às 3 da tarde. Quando abri a porta, era a Sofia. Minha neta de 5 anos, com seus cachos escuros e olhos arregalados, estava ali. E atrás dela, mantendo uma distância respeitosa, estava o Ricardo. Vovô! A Sofia gritou, pulando em meus braços. Eu a peguei automaticamente, sentindo o peso pequeno dela, o cheiro de shampoo de criança, o abraço apertado ao redor do meu pescoço. Você sumiu, ela disse, a voz acusatória mais doce. Eu procurei por você em todo lugar. Desculpa, princesa, eu disse, minha voz engasgada. O vovô teve que cuidar de umas coisas. Olhei para o Ricardo por cima da cabeça dela. Ele estava pálido, com olheiras profundas. Parecia que não dormia há dias. Pai, ele começou. Eu sei que você pediu espaço, mas a Sofia não parava de chorar. Ela não entendia por que você tinha desaparecido. Eu não podia mais mentir para ela. Então eu trouxe ela aqui. Se você quiser que a gente vá embora, nós vamos. Mas ela merecia ver você. Ele estava certo, claro. A Sofia era inocente nisso tudo. Ela não tinha culpa dos pecados dos pais. Entrem, eu disse finalmente, abrindo a porta mais. Mas só por um pouco. Ricardo acenou, entrando cautelosamente como se esperasse que eu mudasse de ideia a qualquer momento. A Sofia já estava explorando o apartamento, tocando em tudo com aquela curiosidade sem filtro das crianças. Vovô, por que você não tem televisão grande? Ela perguntou. Porque o vovô gosta de ler, respondi. E de pensar. Televisão grande faz muito barulho para isso. Ela aceitou isso com a lógica simples das crianças e continuou explorando. Ricardo ficou na sala, de pé, desconfortavelmente.
como um convidado não bem-vindo. Pai, ele começou. A Camila e eu, nós. Ele pausou, procurando as palavras. Estamos separados. Temporariamente. Ou talvez permanentemente. Não sei ainda. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? Aconteceu na noite de quarta depois de tudo. Chegamos em casa e eu simplesmente explodi. Disse tudo o que deveria ter dito naquela churrascaria. Que ela me transformou em alguém que eu odeio. Que me fez trair os valores que você me ensinou. Que me fez escolher aparências sobre substância. E o que ela disse? Perguntei. Ela concordou. Ele respondeu, parecendo esgotado. Ela disse que eu estava certo. Que ela também se odeia agora. Que não sabe quando se tornou tão cruel, tão obcecada com status. Disse que a mãe dela sempre foi assim, e ela jurou que nunca seria, mas acabou se tornando pior. Sentei no sofá, processando isso. E os pais dela? Eles saíram do Brasil. Ricardo disse. Voltaram para Miami ontem. Disseram que não queriam se envolver em drama familiar, que tinham sua própria vida para viver. Aparentemente, ser constrangido publicamente não combina com a imagem deles. Soltei um som que era quase uma risada. Claro, pessoas assim sempre fogem quando as coisas ficam difíceis. Vovô, a Sofia me chamou da cozinha. Você tem bolacha? Tenho sim, princesa. No armário de cima da pia. Ricardo começou a ir ajudá-la, mas eu levantei a mão. Deixa. Ela consegue. Preciso que seja independente. Ele parou, acenou. Pai, eu não vim aqui pedir perdão. Quer dizer, eu quero seu perdão, eventualmente. Mas sei que não mereço ainda. Vim porque você merece saber que levei a sério o que disse. Sobre mudança real, sobre ações ao invés de palavras. Então, o que mudou? Perguntei, mantendo meu tom neutro. Saí do emprego, ele disse. Aquela promoção que eu estava tão empolgado, a que dependia das conexões do sogro da Camila, recusei. Disse ao chefe que quero ser promovido pelo meu próprio mérito ou não ser promovido de jeito nenhum. Levantei as sobrancelhas. E fui promovido, ele disse, um sorriso pequeno aparecendo. Descobri que eu era realmente bom no meu trabalho. Não precisava de favores. Só precisava de confiança em mim mesmo. Isso é bom, eu disse cuidadosamente. Mas é só o começo. Eu sei. Ele concordou. Por isso também me inscrevi numa terapia. Individual e, se a Camila concordar, de casal. Porque percebi que não basta dizer que mudei. Preciso entender por que me tornei alguém capaz de fazer o que fiz. Preciso trabalhar nisso de verdade. A Sofia voltou da cozinha com um punhado de bolachas, migalhas ao redor da boca. Vovô, podemos desenhar juntos? Ela perguntou. Como a gente costumava fazer? Claro, princesa. Peguei papel e lápis de cor de uma gaveta onde eu guardava para as visitas dela. Sentei com ela no chão, algo que meu corpo de 61 anos protestou, e a observei desenhar. Ela fazia uma casa grande com muitas janelas e um jardim cheio de flores. E no jardim, duas figuras. Uma alta, uma pequena. Quem são eles? Perguntei. Nós, ela disse simplesmente. Eu e você, vovô. No nosso lugar especial. Senti meu coração apertar. Para ela, tudo era tão simples. Não havia política, não havia status, não havia dinheiro. Só amor, só conexão. Ricardo observava do sofá, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Pai, ele disse baixinho para não interromper a Sofia. Eu não espero que você me perdoe amanhã. Ou no próximo mês. Ou talvez nunca. Mas quero que saiba que vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merece como filho. O homem que você tentou me criar para ser antes que eu me perdesse. Olhei para ele. Esse homem que eu tinha criado, que eu tinha amado incondicionalmente, que me havia partido o coração. E vi algo diferente agora. Não o genro arrogante que negou comida ao sogro, mas um homem quebrado, humilde, tentando encontrar seu caminho de volta. Não sei se posso perdoar ainda, eu disse honestamente. A ferida ainda está muito fresca, mas aprecio você estar tentando. Aprecio você não apenas me dar palavras vazias, mas ações reais. Ele acenou, enxugando os olhos. É tudo o que posso pedir. Passamos a tarde juntos.
Os três de nós. Desenhando, conversando, rindo às vezes quando a Sofia dizia algo absurdo, do jeito que crianças fazem. Não era perdão. Não ainda. Mas era um começo. Era uma porta se abrindo apenas uma fresta depois de ter sido batida com força. Quando eles foram embora, ao anoitecer, a Sofia me abraçou apertado. Te amo, vovô. Te amo também, princesa. Para sempre. Ricardo estendeu a mão. Eu olhei para ela por um longo momento. Depois a apertei. Era formal. Não era o abraço caloroso que costumávamos compartilhar. Mas era algo. Era reconhecimento de que o caminho de volta, se existisse um, seria longo e difícil. Mas talvez possível. No sábado de manhã, acordei com uma sensação estranha. Não era felicidade exatamente. Mas também não era a tristeza pesada dos últimos dias. Era algo intermediário. Aceitação, talvez. A compreensão de que a vida tinha mudado irrevogavelmente, mas que mudança não era necessariamente fim. Decidi visitar minhas outras 2 churrascarias, algo que não fazia com frequência suficiente. A primeira ficava em Pinheiros, um bairro vibrante cheio de jovens e artistas. Era menor que a principal, mais descontraída, mas igualmente bem-sucedida. A gerente, Patrícia, uma mulher na casa dos 40 com energia contagiante, ficou surpresa e satisfeita de me ver. Seu Nelson, que surpresa maravilhosa. Está tudo bem? Está ótimo, Patrícia. Só queria ver como estão as coisas aqui. Ela me deu um tour completo. A cozinha estava impecável. A equipe trabalhava com eficiência. Os clientes pareciam felizes. Aqui também tinha ouvido sobre o incidente, como ela delicadamente chamou, mas não tocou no assunto a menos que eu quisesse falar. Você construiu algo especial aqui, eu disse a ela. Não, seu Nelson. Ela corrigiu gentilmente. Você construiu. Nós apenas mantemos funcionando do jeito que você ensinou. A segunda churrascaria ficava em Santo André, na região metropolitana. Era a primeira que eu tinha aberto, há quase 15 anos. Menor, mais modesta, mas tinha um lugar especial no meu coração. Era onde tudo começou. O gerente, seu Antônio, um homem na casa dos 60 como eu, tinha trabalhado comigo desde o início. Quando entrei, ele estava no balcão, conferindo reservas. Rapaz, ele disse usando o termo de carinho que sempre usou apesar de termos a mesma idade. Que milagre te traz aqui? Nostalgia, eu disse honestamente. Queria lembrar de onde tudo começou. Nós conversamos por horas naquela tarde, sobre os primeiros dias difíceis quando não tínhamos certeza se o negócio sobreviveria, sobre os clientes fiéis que nos apoiaram desde o início, sobre os funcionários que tinham crescido conosco, alguns ainda aqui depois de mais de uma década. Você se lembra daquele primeiro ano? Seu Antônio perguntou, sorrindo. Quando você fazia tudo. Cozinhava, servia, limpava, fazia a contabilidade. Dormia aqui metade das noites porque não tinha tempo de ir para casa. Eu me lembro, eu disse. Me lembro de pensar que talvez tivesse cometido um erro enorme. Que talvez devesse ter ficado no emprego seguro ao invés de arriscar tudo nesse sonho maluco. Mas você não ficou, ele disse. Você apostou em si mesmo. E olha onde chegou. Voltei para casa enquanto o sol se punha mais uma vez, sentindo algo que não tinha sentido há dias. Gratidão. Gratidão por ter construído algo significativo. Por ter criado empregos para dezenas de pessoas. Por ter servido milhares de refeições que trouxeram alegria. Por ter provado, pelo menos para mim mesmo, que eu valia mais do que qualquer um tinha me feito acreditar. No domingo, dia de decisões importantes, acordei com um propósito renovado. Liguei para a doutora Beatriz Moreira, a juíza que tinha oferecido ajuda. Doutora, preciso de uma consulta sobre estabelecer limites legais com minha família, especialmente sobre minha neta. Ela me recebeu em casa dela, um apartamento elegante mas acolhedor, cheio de livros e plantas. Nos sentamos na sala com café e pão de queijo que ela mesma tinha feito. Nelson, me conta exatamente o que você quer, ela disse, pegando um bloco de notas. Quero garantir que, independente do que aconteça com o meu relacionamento com a Camila e o Ricardo, eu tenho direito de ver minha neta.
Direito legal, formalizado, que não pode ser tirado de mim como punição ou manipulação. Ela acenou, fazendo anotações. Isso é completamente razoável e viável. Direitos de visitação dos avós são protegidos por lei, especialmente quando pode ser demonstrado que há um relacionamento estabelecido e benéfico para a criança. E quanto à herança, eu perguntei. Quero mudar meu testamento. Ela levantou as sobrancelhas, mas não pareceu surpresa. Quer deserdá-los completamente? Não, eu disse depois de pensar. Quero estabelecer um trust para a Sofia, algo que garanta a educação dela, oportunidades, segurança. Mas o acesso é condicionado. Se a Camila e o Ricardo demonstrarem mudança real, sustentada por pelo menos 5 anos, eles podem administrar o trust. Se não, um administrador independente o fará até a Sofia completar 25 anos. Beatriz sorriu. Isso é sábio. Não é vingança, é responsabilidade. Estou garantindo que sua neta seja cuidada enquanto também estabeleço padrões de comportamento. E quanto ao resto da minha herança, continuei. Quero dividir entre meus funcionários mais antigos, as pessoas que estiveram comigo, que me respeitaram, que construíram esses negócios ao meu lado. Eles merecem ser recompensados. Ela parou de escrever e me olhou com algo como admiração. Nelson, isso é extraordinário. A maioria das pessoas nessa situação ou deserdaria completamente por raiva, ou perdoaria completamente por culpa. Você está fazendo algo mais inteligente. Está usando seu patrimônio para ensinar uma lição e recompensar lealdade. Passei as próximas semanas em preparação. Preparação legal, preparação emocional, preparação prática. O advogado indicado pela doutora Beatriz redigiu os documentos necessários. O trust para a Sofia foi estabelecido. O testamento foi reescrito. Os direitos de visitação foram formalizados. Tudo feito com precisão legal. Impossível de ser contestado facilmente. Marquei reuniões individuais com meus funcionários principais. Marcelo, Patrícia, seu Antônio e mais 5 que tinham estado comigo por mais de uma década. A cada um, expliquei minha decisão. Não agora, mas no meu testamento, vocês serão reconhecidos não apenas como funcionários, mas como família. A família que escolhi. A família que me escolheu de volta. Todos reagiram com lágrimas, com protestos de que não era necessário, com gratidão profunda. Marcelo me abraçou, algo que ele nunca tinha feito nos 12 anos trabalhando juntos. Seu Nelson, eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondi. Apenas continue sendo quem você é. Continue tratando as pessoas com dignidade. Continue fazendo esses negócios prosperarem. Isso é tudo que peço. A Camila me procurou 2 vezes naquele período. Uma vez por telefone, uma vez pessoalmente. Na ligação, ela foi direta. Pai, o Ricardo me contou que visitou você com a Sofia. Eu queria saber se posso fazer o mesmo, se você me aceita de volta, mesmo que seja aos poucos. Ainda não estou pronto, Camila. Eu disse honestamente. Aprecio você perguntar ao invés de simplesmente aparecer. Mas preciso de mais tempo. Preciso ver mudança consistente, não apenas palavras bonitas ditas no calor da culpa. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu entendo. Ela disse finalmente, a voz embargada. E pai, só para você saber, comecei terapia também. Individual. Estou trabalhando em entender como me tornei tão... Ela pausou, procurando a palavra certa. Tão vazia. Tão obcecada com coisas superficiais que esqueci das que realmente importam. Isso é bom, eu disse. Mas, Camila, mudança leva tempo. Meses, anos às vezes. Não espere que eu simplesmente esqueça o que aconteceu porque você está fazendo terapia há 2 semanas. Eu não espero. Ela respondeu rapidamente. Só queria que soubesse que estou tentando. De verdade. Na visita pessoal, ela apareceu num sábado de manhã. Estava diferente. Sem maquiagem pesada, sem joias ostentosas. Apenas jeans e uma blusa simples. O cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia mais jovem, mais como a menina que eu criei antes que ela se transformasse nessa versão polida e fria de si mesma. Posso entrar? Ela perguntou timidamente. Entrei de lado, deixando-a passar.
Ela olhou ao redor do apartamento como se estivesse vendo pela primeira vez, embora tivesse estado aqui centenas de vezes ao longo dos anos. É tão acolhedor aqui, ela disse suavemente. Eu nunca tinha reparado. Estava sempre com pressa demais, sempre olhando para o que faltava ao invés do que tinha. Sentamos na sala. Eu não ofereci café ou chá. Isso ainda era cedo demais para a hospitalidade casual. Ela entendeu, não pediu nada. Pai, ela começou, as mãos entrelaçadas no colo. Não vim aqui para fazer desculpas ou pedir perdão, embora queira ambos eventualmente. Vim para te contar o que descobri na terapia. Se você quiser ouvir. Estou ouvindo, eu disse. Descobri que passei a vida inteira tentando provar que era melhor que a infância que tive. Melhor que a pobreza que vivemos quando eu era pequena. Melhor que as lutas que você passou. E nesse processo de tentar provar isso, eu te apaguei. Apaguei de onde vim. Apaguei os sacrifícios que você fez. Apaguei você. Ela limpou as lágrimas que começaram a cair. O Ricardo não me transformou nessa pessoa. Eu já estava me transformando antes de conhecê-lo. Ele só facilitou, deu estrutura para algo que já estava crescendo em mim. Essa necessidade desesperada de ser alguém, sem perceber que eu já era alguém. Sua filha, e isso deveria ter sido suficiente. Por que não foi? Eu perguntei, não com raiva, mas com curiosidade genuína. Por que ser minha filha nunca foi suficiente para você? Ela pensou por um longo tempo antes de responder. Porque eu tinha vergonha, ela disse finalmente. A voz apenas um sussurro. Vergonha de ter um pai que dirigia Uber. Vergonha de morar em apartamento pequeno quando meus colegas da FGV moravam em coberturas. Vergonha de não ter viajado para a Europa todo verão como eles. E quanto mais eu sentia vergonha, mais eu te culpava por me fazer sentir assim. Como se fosse sua falha não ser rico ao invés de minha falha em valorizar o que você dava. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Finalmente, ela levantou os olhos para mim. E descobrir que você era rico o tempo todo, que poderia ter me dado todas aquelas coisas, mas escolheu não dar, inicialmente me deixou furiosa. Senti como se você tivesse me testado e eu tivesse falhado. Mas minha terapeuta me ajudou a ver diferente. Você não estava me testando. Estava se protegendo. Estava tentando ver se eu te amava por quem você era, não pelo que você tinha. E eu provei que não amava. Isso não é verdade, eu disse suavemente. Você me ama. Só amou de um jeito doente, de um jeito que estava envenenado por vergonha e insegurança. Mas amor estava lá, embaixo de tudo. Se não estivesse, isso não doeria tanto. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Como você pode ser tão gentil comigo depois do que fiz? Como? Porque sou seu pai, respondi. E ser pai significa amar mesmo quando dói, mesmo quando decepciona, mesmo quando quebra seu coração. Não significa aceitar abuso, mas significa manter a porta aberta para a redenção real. A pergunta é, se você vai passar por essa porta ou apenas ficar parada do lado de fora pedindo desculpas. Ela olhou para mim através das lágrimas. O que preciso fazer? Mostre-me, eu disse. Não com palavras, com ações, consistentes, por meses, por anos se necessário. Mostre-me que você entende não apenas que o que fez foi errado, mas por que foi errado. Mostre-me que está construindo valores reais, não apenas performando arrependimento. E talvez com o tempo possamos reconstruir algo. Não o que tínhamos antes, isso está perdido. Mas algo novo. Algo mais honesto. Ela acenou, limpando o rosto. Eu vou, ela prometeu. Vou te mostrar. Depois que ela saiu, sentei na varanda com uma cerveja. A primeira em semanas. Observei a cidade, esse organismo vivo e pulsante, e pensei sobre legados. Sobre o que realmente deixamos para trás quando partimos. Não é dinheiro, percebi. Dinheiro pode ser gasto, desperdiçado, perdido. Não são negócios, embora eu tivesse orgulho dos meus. Negócios podem falir, ser vendidos, esquecidos. O legado real está nas lições, nas pessoas que tocamos.
nas mudanças que inspiramos. Se a Camila realmente mudasse, se ela se tornasse uma pessoa melhor por causa dessa dor que causamos um ao outro, isso seria meu verdadeiro legado, mais valioso que qualquer quantia em dólares. Se o Ricardo aprendesse a valorizar substâncias sobre aparências, a medir sucesso em integridade ao invés de conexões, isso seria meu presente para o mundo. E se a Sofia crescesse vendo que amor exige respeito, que dignidade não é negociável, que gentileza não significa fraqueza, então minha vida teria significado real. A viagem para a Itália chegou mais rápido do que esperava. De repente estava no aeroporto de Guarulhos, mala na mão, passaporte no bolso, sozinho, mas não solitário. Pela primeira vez em décadas, estava fazendo algo puramente por prazer, sem obrigações, sem sacrifícios, sem provar nada para ninguém. Roma me recebeu com caos lindo e organizado. As ruas estreitas cheias de história, o cheiro de café expresso forte, o som de italiano rápido e melodioso ao meu redor. Visitei o Coliseu e pensei sobre impérios que se erguem e caem. A Fontana de Trevi, onde joguei uma moeda e fiz um desejo, não de reconciliação forçada, mas de paz. O Vaticano, onde, mesmo não sendo particularmente religioso, senti algo transcendente na Capela Sistina. Em Florença, fiz aquele curso de culinária que queria. Aprendi a fazer pasta fresca com uma nona de 80 anos que falava zero português, mas cuja linguagem de amor através da comida era universal. Ela me lembrou porque amei restaurantes em primeiro lugar, não pelo dinheiro ou prestígio, mas pela alegria simples de alimentar pessoas, de criar conexão através da comida. Veneza foi onde tive minha revelação. Estava sentado num café pequeno perto da Ponte Rialto, observando gondoleiros guiarem turistas pelos canais, quando meu telefone tocou. Era o Ricardo. Pai, desculpa incomodar sua viagem. Sei que pediu espaço, mas tinha que te contar. Consegui aquela promoção, a de verdade, por mérito próprio. E pai, quando me ofereceram, a primeira coisa que pensei foi que queria te ligar. Não para me gabar, mas para compartilhar. Porque você me ensinou que sucesso real não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você ganha. Estou orgulhoso de você, eu disse, e era verdade. Muito orgulhoso. Tem mais, ele continuou, a voz emocionada. A Camila e eu decidimos não nos separar. Vamos tentar de novo, mas diferente, mais honesto. Começamos terapia de casal. E pai, fizemos uma decisão. Vamos vender aquele apartamento caro, o de 1.200.000. Vamos comprar algo mais modesto e usar a diferença para criar um fundo de faculdade para a Sofia. E também queremos estabelecer uma bolsa de estudos em seu nome, para filhos de pais solteiros que estão lutando como você lutou. Algo que ajude outras famílias a não passarem pelo que passamos. Fiquei sem palavras por um momento. Isso é, comecei, procurando as palavras certas. Isso é perfeito, Ricardo. É exatamente o tipo de mudança que eu esperava ver. Não palavras vazias, mas ação com significado real. A Sofia quer falar com você, ele disse. Posso colocá-la no telefone? Claro. Houve um barulho de telefone sendo passado, depois a voz aguda da minha neta. Vovô, quando você volta? Estou com saudade. Em uma semana, princesa. E vou trazer presentes. Não precisa de presentes, vovô. Ela disse com a sabedoria simples das crianças. Só precisa de você. Voltar. Prometo, eu disse, minha voz embargada. Prometo que volto. E Sofia, o vovô também está com saudade de você. Muita saudade. Depois que desliguei, sentei ali no café veneziano enquanto o sol se punha sobre os canais, pintando tudo de dourado. E pela primeira vez em semanas, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não a esperança ingênua de que tudo voltaria a ser como antes. Isso era impossível. Mas esperança de que algo novo poderia ser construído. Algo mais forte porque foi quebrado e remontado com honestidade, ao invés de ilusões. Naquela noite, escrevi num guardanapo do café, algo que planejava emoldurar quando voltasse. Conhecer seu lugar não é aceitar humilhação. É reconhecer seu valor
e recusar ser tratado como menos. Às vezes, a maior lição que você pode ensinar é simplesmente se recusar a desaparecer. No avião de volta para o Brasil, refleti sobre tudo o que aconteceu. Um mês atrás, sentei numa churrascaria, minha própria churrascaria, e fui servido apenas água enquanto minha família comia lagosta. Foi o momento mais humilhante da minha vida, mas também foi o momento mais libertador. Porque naquele momento de completa degradação, encontrei algo que tinha perdido em anos de sacrifício silencioso: minha voz, minha dignidade, meu senso de valor próprio que não dependia da aprovação de mais ninguém. E ao encontrar isso, dei à minha família o presente mais importante que poderia dar: a oportunidade de mudança real. Não mudança forçada por culpa ou medo, mas mudança inspirada por reconhecer que algumas pessoas simplesmente se recusam a aceitar menos do que merecem. Quando o avião pousou em Guarulhos, liguei o telefone. Havia mensagens da Camila dizendo que tinha conseguido um emprego, não por conexões, mas por currículo próprio, numa ONG que ajudava famílias de baixa renda. Do Marcelo, dizendo que a churrascaria tinha tido o melhor mês da história. Da Sofia, um áudio de 20 segundos dela cantando parabéns porque meu aniversário seria na semana seguinte e ela não queria esquecer. Mas a mensagem que mais me tocou foi da doutora Beatriz. Nelson, seu caso me inspirou a fazer algo. Estou começando um projeto pro bono oferecendo assessoria jurídica gratuita para pais idosos que enfrentam abuso financeiro ou emocional de filhos adultos. Se quiser ser mentor, adoraria sua perspectiva. Pessoas precisam saber que defender-se não é egoísmo, é sobrevivência. Dirigi para casa através da São Paulo caótica que tanto amava, com seu barulho, sua energia, suas contradições. Passei pela primeira churrascaria que abri em Santo André, ainda lá depois de 15 anos. Depois pela de Pinheiros, agora com fila na porta mesmo sendo terça-feira. E finalmente, pela principal, a que testemunhou minha humilhação e minha vingança. Mas ao olhar para ela agora, percebi que não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre justiça. Sobre estabelecer que todas as pessoas, independente da idade ou conta bancária, merecem dignidade básica. Que família não é desculpa para abuso. Que amor sem respeito é veneno lento. No meu aniversário, 62 anos, houve uma pequena celebração na churrascaria principal. Marcelo organizou tudo. Minha equipe inteira estava lá. As pessoas que me conheciam de verdade, que me respeitavam não pelo que eu tinha, mas por quem eu era. Ricardo, Camila e Sofia chegaram juntos pontualmente. Eles trouxeram um presente simples. Um álbum de fotos que tinham montado. Fotos de toda a minha vida. Alguns eu nem sabia que existiam. E na última página, uma foto nova. Dos 3 deles segurando um cartaz que dizia: "Desculpa nunca ver quem você realmente era. Obrigado por nos ensinar a enxergar." Não era perdão completo. Ainda não. Feridas tão profundas precisavam de mais tempo para cicatrizar completamente. Mas era reconhecimento. Era esforço genuíno. Era o começo de algo novo. Marcelo me puxou de lado durante a festa. "Seu Nelson, tenho que confessar algo. Aquela noite, quando vi eles te tratando daquele jeito, quis intervir. Quis expulsá-los imediatamente. Mas esperei porque vi algo no seu rosto. Calma. Controle. Como se você soubesse algo que eles não sabiam. Por que não agiu na hora? Porque vingança imediata teria sido satisfatória por 5 minutos, respondi. Mas não teria ensinado nada. Deixei eles se exporem completamente. Deixei eles mostrarem quem realmente eram quando achavam que eu não tinha poder. Só então revelei a verdade. E essa revelação, aquele momento de completa inversão, isso é o que vai ficar com eles para sempre. Não como trauma, espero, mas como lição." Ele sorriu. "O Senhor é mais sábio do que eu imaginava." "Não sou sábio." Corrigi. "Só sou cansado demais de ser tratado como invisível." Às vezes, a única forma de fazer as pessoas te verem é recusar-se a desaparecer, mesmo quando seria mais fácil. Enquanto a festa continuava ao meu redor, subi ao pequeno palco que usávamos ocasionalmente para música ao vivo.
Bati no microfone para chamar atenção. Todos ficaram quietos olhando para mim com expectativa. Quero agradecer a todos por virem hoje. Comecei. 62 anos é apenas um número, mas representa muita vida vivida, muitas lições aprendidas. E se tem uma lição que quero compartilhar hoje, é esta. Olhei para a minha família, depois para a minha equipe, depois para os clientes regulares que tinham se tornado amigos ao longo dos anos. Nunca aceitem ser tratados como menos do que merecem. Não por família, não por amigos, não por ninguém. Porque no momento que vocês aceitam migalhas quando merecem um banquete, no momento que aceitam água quando outros comem lagosta, vocês ensinam ao mundo que está tudo bem te diminuir. E não está. O silêncio na sala era completo. Somos todos dignos de respeito básico simplesmente por sermos humanos, por estarmos tentando, por amarmos o melhor que podemos. E se as pessoas na sua vida não conseguem ver isso, se elas te tratam como descartável, então não são elas que precisam mudar. São vocês que precisam se recusar a aceitar menos. Camila estava chorando abertamente agora. Ricardo tinha o braço ao redor dela, também com lágrimas nos olhos. A Sofia, não entendendo completamente, mas sentindo o peso do momento, segurava a mão dos dois. Construí esses restaurantes do zero, continuei. Não porque queria ser rico, embora a segurança financeira seja boa. Construí porque queria provar, principalmente para mim mesmo, que valia mais do que as circunstâncias do meu nascimento, que um motorista de Uber poderia se tornar um empresário, que um pai solteiro lutando poderia criar algo duradouro. Mas o que aprendi nesse processo é que o sucesso real não está nos números da conta bancária. Está em poder olhar no espelho e respeitar a pessoa que olha de volta. Está em tratar outros com dignidade e exigir o mesmo em retorno. Está em construir algo, seja um negócio ou uma família ou uma vida, baseado em valores reais ao invés de aparências vazias. Houve um momento de silêncio, depois aplausos. Não o tipo educado e obrigatório, mas aplausos genuínos, comovidos. Pessoas que entenderam que tinham suas próprias histórias de serem subestimadas, de lutarem para serem vistas. Desci do palco e a primeira pessoa a me abraçar foi a Sofia. Apertado, desesperado, o tipo de abraço que crianças dão quando têm medo de soltar. Eu te amo, vovô. Você é o melhor vovô do mundo inteiro. Eu também te amo, princesa. Mais do que palavras podem dizer. Ricardo e Camila se aproximaram hesitantes. Posso te abraçar, pai? Ricardo perguntou. Pode, respondi. E quando ele o fez, senti tanta coisa. Raiva ainda por tudo que aconteceu. Tristeza pelo tempo perdido, mas também esperança. Esperança de que às vezes as pessoas realmente mudam. Não sempre, não magicamente, mas às vezes. Quando a dor é grande o suficiente. Quando a lição é clara o suficiente. Quando elas realmente querem. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Jantares ocasionais, sempre em terreno neutro. Conversas honestas, às vezes dolorosas, sobre o passado e o futuro. Terapia familiar que todos concordamos fazer, mesmo eu, porque reconheci que também tinha minhas falhas. Talvez ter sido permissivo demais. Talvez ter sacrificado tanto que ensinei que era aceitável tirar sem dar nada em troca. A bolsa de estudos em meu nome foi estabelecida. O primeiro beneficiário foi um menino de 17 anos, sendo criado por uma mãe solteira em Paraisópolis. Quando conheci ele e a mãe dele na cerimônia de entrega, vi meu reflexo de décadas atrás. A determinação dela, o brilho esperançoso nos olhos dele. Essa é minha verdadeira herança, pensei. Não os prédios ou contas bancárias, mas esse ciclo de dar para frente, de usar privilégio para criar oportunidade. 6 meses após aquela noite fatídica na churrascaria, recebi um envelope pelo correio. Dentro havia uma carta manuscrita da Camila. Não no papel de carta caro que ela costumava usar, mas em papel simples de caderno. Pai, amanhã faz 6 meses desde a pior noite da minha vida. A noite que expus quem eu tinha me tornado. Não escrevo pedindo perdão, embora ainda queira desesperadamente.
Escrevo para relatar progresso. A carta continuava com detalhes. Pequenas mudanças que ela tinha feito. Desistir de certas amizades tóxicas baseadas apenas em status. Reconectar com velhos amigos que tinha descartado quando eles não eram úteis o suficiente. Voluntariar com a Sofia em uma cozinha comunitária aos sábados. Aprender a cozinhar ao invés de sempre comer fora. Coisas pequenas, mas significativas. Não sei se essas mudanças são suficientes, a carta concluía. Não sei se alguma coisa que eu faça será suficiente, mas estou tentando ser a filha que você merece, a mãe que a Sofia merece, a pessoa que posso respeitar quando olho no espelho. E, se nada mais, obrigada por me forçar a ver. Obrigada por não desaparecer quando teria sido mais fácil. Obrigada por me amar o suficiente para me deixar enfrentar as consequências das minhas ações. Com amor e respeito que finalmente entendo o significado, Camila. Li a carta 3 vezes naquela noite. E pela primeira vez respondi. Não com palavras de perdão completo, porque ainda não estava lá, mas com reconhecimento, com encorajamento, com a porta aberta mais um pouco. Hoje, 1 ano depois daquela noite, sento na mesma churrascaria, na mesma mesa 22 onde tudo aconteceu. Mas desta vez é diferente. Desta vez, Camila, Ricardo e Sofia estão comigo. E desta vez, todos temos pratos cheios. Lagosta, se você quiser saber. As mesmas de R$ 200 o quilo. Mas a comida não importa. O que importa é que estamos juntos. Não da forma quebrada de antes, fingindo que estava tudo bem enquanto o ressentimento crescia. Mas de uma forma nova, honesta, onde todos sabem exatamente onde ficamos. Não é perfeito. Provavelmente nunca será. Ainda há momentos de tensão, memórias que doem, cicatrizes que não desapareceram completamente. Mas é real, é honesto, e é construído numa fundação de respeito mútuo que não existia antes. A Sofia levanta sua taça de suco. Quero fazer um brinde. Todos levantam seus copos esperando. Ao vovô, ela diz com voz séria demais para uma criança de 6 anos. Por nos ensinar que amor de verdade significa dizer a verdade, mesmo quando dói. Olho para a minha neta, essa criança sábia além dos anos, e percebo que a lição foi aprendida. Não apenas pela Camila e Ricardo, mas pela próxima geração. Sofia crescerá sabendo que dignidade não é negociável, que gentileza não é fraqueza, que você pode amar alguém profundamente e ainda estabelecer limites firmes. Ao amor verdadeiro, eu digo, tocando minha taça nas delas, que sempre vem acompanhado de respeito. E ali, naquela churrascaria que testemunhou minha maior humilhação e minha maior vitória, cercado pela família que quebrou e está se reconstruindo, pela equipe que sempre me respeitou, pelos clientes que se tornaram amigos, entendo finalmente o que significa conhecer seu lugar. Não é aceitar ser diminuído. É reconhecer seu valor e construir uma vida digna dele. É ser dono do seu espaço no mundo, não desculpar-se por ele. Eles disseram que a comida era só para a família. Eles estavam certos, percebi agora. Só que família não é definida por sangue ou casamento. É definida por respeito, por lealdade, por estar presente não apenas nos momentos fáceis, mas nos difíceis também. E nessa definição, eu sempre tive família. Sempre fui digno de um lugar à mesa. Apenas precisei de um momento de completa humilhação para perceber isso. E uma vez que percebi, recusei-me a esquecer. Porque no final, a maior vingança não foi mostrar que eu tinha dinheiro. Foi mostrar que eu tinha algo muito mais valioso. Respeito próprio. E esse ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. Então eu não permiti. Recusei-me a desaparecer. Recusei-me a aceitar migalhas. Recusei-me a ser invisível. E ao fazer isso, ensinei a todos ao meu redor a lição mais importante de todas. Conhecer seu lugar significa saber seu valor. E meu valor nunca foi negociável. Nunca foi. Nunca será.